Dia 14 de fevereiro, Provérbios em execução. Nesse mês de fevereiro, que tem 28 dias, nós dividimos os 31 capítulos de Provérbios da seguinte forma: lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1, e no dia 7 nós lemos os capítulos 8 e 9. Com isso, nós adiantamos 2 dias, então hoje é dia 14 e vamos ler o Provérbios 16. Dessa forma, no dia 28, faremos a leitura dos capítulos 30 e 31. Estamos lendo Provérbios com foco em execução, porque de nada adianta você ler Provérbios e não pôr em prática. A proposta dessa série de fevereiro de Provérbios em execução é ler e pensar como colocar isso em prática. O Espírito Santo nos orientou a gravar uma série em janeiro chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios. Quem está inscrito no canal e acompanha os vídeos sabe que no Extraordinário de Deus em Provérbios o foco foi revelar, mostrar como ler Provérbios e pensar nesses ensinamentos pode nos levar a ter uma vida extraordinária. O extraordinário é aquilo que vai além do ordinário, além daquilo que é comum. E no mês de fevereiro, o Espírito Santo nos orientou a gravar essa série chamada Provérbios em Execução, dizendo: tudo aquilo que realmente é extraordinário de Deus, que está no livro de Provérbios, que foi referido no mês de janeiro, só acontece se você puser em prática aquilo que está escrito. Então, nesse mês de fevereiro, o convite é: ponha em prática aquilo que você medita e lê aqui no livro de Provérbios, porque é isso que vai levá-lo a obter, a alcançar os resultados esperados. Na virada do ano, muitas pessoas certamente fizeram suas promessas. Hoje é dia 14 de fevereiro. Lá pelo dia 7 de janeiro, na primeira semana, uma parte já desembarcou das promessas feitas. Lá pelo dia 14, 15 de janeiro, no meio do mês, do primeiro mês, outra parte já desembarcou também. Chegado o final de janeiro, mais uma parcela de pessoas já desistiu daquilo que falou que faria nesse ano. E agora, no dia 14, entre hoje e amanhã, mais uma parte das pessoas vai desembarcar daquilo que prometeu. Logo vem o carnaval e mais uma parcela de pessoas vai desembarcar daquilo que prometeu, e depois começamos o mês de março com todos seguindo a vida, repetindo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, e até que em dezembro as pessoas vão ficar ali se lamentando e dizendo: mais um ano, mais um ano que vai e tudo continua igual. Então, Provérbios em execução tem esse propósito. A proposta é: leia, mas busque ações práticas para que você tenha resultados que você espera. Provérbios 16 é um capítulo que vem muito a calhar falando a respeito de colocar as coisas em execução. Provérbios 16 fala sobre planejamento. Fala que tudo começa colocando os planos diante de Deus, porque é Deus que nos dá o fôlego de vida, é Deus que nos dá tudo que nós temos. Então, a melhor forma de começar uma programação de um projeto é colocar nas mãos de Deus, colocar o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida totalmente diante de Deus. Veja o que ele fala aqui nessa versão que nós estamos usando, que é a NVI, a nova versão internacional. Versículo 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Tem muitos planos que nós fazemos, mas que não são da vontade de Deus. A melhor forma de você saber se é ou não da vontade de Deus é perguntar diretamente a Ele. Muitas vezes você faz uma programação de fazer uma coisa, mas Deus tem um propósito diferente na sua vida. E você
percebe que tem talentos e dons e coisas que você faz com mais rapidez, eficiência e facilidade, e tem outras que você faz com mais dificuldade. Assim é porque cada um de nós recebe alguns talentos que Deus dá para nós, e é sobre esses talentos que nós temos que nós devemos investir o nosso esforço e o nosso tempo e a nossa dedicação. Então, se você tem mais facilidade em exatas, você pode ir para a área da engenharia, da matemática, de coisas que sejam lógicas. Mas tem mais pessoas que têm mais facilidade com música, outras que têm mais facilidade em aprender idiomas, outras que têm mais facilidade em comunicação. Então, aquilo que você percebe que você realiza com mais facilidade é aquilo sobre o que você deve aplicar e dedicar o seu esforço e procurar alguma coisa naquele campo. Portanto, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Muitas vezes você faz um plano, mas o Senhor te criou para um outro propósito. Versículo 2. E parece que isso que eu estou falando é lógico. Ah, isso é muito lógico. Não é tão lógico assim, porque nós encontramos muitas pessoas com dificuldades na área das exatas e que vão lá e se esforçam e dizem: Eu quero fazer engenharia civil, por exemplo. E a pessoa fica ali 2, 3 anos e com dificuldades até que a pessoa desiste e fala: Não, eu entendi que isso aqui não é para mim. E tem pessoas que são persistentes, insistentes em querer perseguir um caminho que não é o caminho que Deus reservou para elas. Então, nesse versículo 1, talvez você abriu um negócio e você já está 2, 3, 4 anos, 5 anos, e você vê que não tem dado resultados, você vê que não existe crescimento nesse negócio. Será que é para você continuar nesse negócio? Se você pedir a Deus que responda a você, Deus pode dar a resposta a você. Se você deve continuar nesse ramo de negócio ou se de repente não é tempo de você focar em um outro negócio. Pergunte a Deus se é para você continuar nessa empresa que você está, se é para você permanecer nesse plano, nesse planejamento. Versículo outra coisa aqui, ainda no versículo 1. Talvez você pense assim: eu gostaria tanto de cursar uma faculdade, mas eu não tenho condição de cursar. Ontem eu participei de um culto porque o Espírito Santo me disse logo pela manhã: vá no culto em tal lugar. E eu obedeci à voz do Espírito Santo e fui naquele culto. E o pregador de ontem contou que ele queria cursar educação física. E alguns anos atrás, ele disse: eu não tinha condições de pagar por aquele curso. E eu perguntei a Deus. Fiz o vestibular porque uma pessoa me viu e disse: Você acredita em Deus? E ele falou: Eu acredito. Então, tome posse da sua vitória. E aí ele fez o vestibular mesmo sem ter dinheiro para pagar as mensalidades. Foi aprovado, chegou a primeira mensalidade, ele não sabia o que fazer, estava trabalhando na sua empresa, preocupado com isso. Um superior o chamou e disse: Eu senti no coração de ajudar você. Senti no coração de ajudar você. Você pode me pedir o que você quiser. Ele ficou ali pensando o que poderia pedir e ele disse: Passei no vestibular e preciso, não tenho como pagar essas mensalidades. E aquele homem disse assim: Eu me comprometo a pagar essas mensalidades para você. Todos os meses você pode vir aqui no escritório. E ele cursou a faculdade totalmente paga por aquele colega de trabalho que ocupava um cargo de direção, e ele recebeu dessa forma
aquilo que ele não esperava que ele poderia receber. Então veja, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E eu compartilhei esse testemunho porque de repente você é uma pessoa que talvez esteja pensando, mas eu não tenho como fazer isso. Deus, quando você coloca o seu plano diante de Deus, Deus pode mover o coração de alguém para que o ajude. Então, era uma coisa inesperada, era uma coisa que não se imaginava, mas aquilo aconteceu e pode acontecer também com você, se você colocar os seus planos diante do Senhor, porque ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Quero que você foque nessa segunda parte. Do Senhor vem a resposta da língua. Então, muitas coisas que você quer fazer com seu próprio punho, com a sua própria mão, com o seu próprio braço, com a sua própria força, que você não consegue, se você coloca diante do Senhor, dele vem a resposta da língua. É dele que vem a resposta final a respeito daquilo que você colocou no coração, mas você precisa colocar isso na mão dele. Versículo 2: Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Muitas vezes você pensa, eu quero fazer isso. Deus ele sabe qual o motivo pelo qual você quer fazer as coisas. Então, você pode pensar que o seu motivo é certo, mas o Senhor avalia o espírito. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta que um homem viu Pedro sendo usado por Deus e colocando as mãos na cabeça das pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele pegou um pouco de dinheiro e entregou para Pedro dizendo: Eu quero que você me dê esse poder de colocar a mão na cabeça das pessoas e elas receberem o Espírito Santo também. E Pedro disse para ele que o seu dinheiro fique com você para a sua maldição, porque você está julgando que o dom de Deus pode ser transmitido por meio de dinheiro. Então veja, aquele homem, ele na cabeça dele, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Ele pensou, é uma coisa boa eu colocar a mão na cabeça das pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Mas a motivação, a intenção dele era negociar isso, ganhar dinheiro em cima disso. Então todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Será que a razão pela qual você quer fazer o que você quer fazer é uma razão que se alinha com a vontade de Deus? Porque muitas vezes a razão não está correta. Um exemplo muito claro disso é sobre riqueza, riqueza financeira. Todas as pessoas querem ter uma vida melhor. Todas as pessoas querem ter um carro melhor, uma casa melhor e roupas melhores, poder comer em lugares melhores. Mas a questão é, por que você quer isso? Então, algumas pessoas buscam isso para poderem ostentar. Porque eu quero postar na internet, porque eu quero ostentar e dizer que eu sou melhor do que o outro, que eu sou superior ao outro, que eu estou em melhor condição do que o outro. Então, essa intenção é uma intenção que não agrada a Deus. Deus não se agrada de pessoas que querem se vangloriar sobre o próximo. Deus ama todos, todos são filhos dele. Agora, se a pessoa diz, tem outras pessoas que querem a riqueza pela própria riqueza. E aí Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele recomenda a Timóteo: não corra atrás de riqueza, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que Paulo não fala que o dinheiro é um problema, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele recomenda para Timóteo, que era um grego que Paulo estava orientando para ser um pastor, para que ele não amasse o dinheiro, porque isso seria uma raiz do mal. O amor ao dinheiro é o que leva os homens à corrupção, é o que leva os homens a desrespeitar o próximo, a esquecer do amor ao próximo. Agora, você querer usar o dinheiro para trazer o bem tem outro sentido.
Então, qual a razão pela qual você está buscando a riqueza? Se você tiver mais riqueza, você sabe para que você vai usá-la? Então, o Senhor avalia o espírito. Versículo 3: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando nós consagramos os nossos planos ao Senhor, o Senhor nos avalia o espírito, a motivação, e se a nossa motivação estiver alinhada com os propósitos de Deus, querer o bem da nossa família, querer ajudar o próximo, querer fazer a diferença, então os planos serão bem-sucedidos. Versículo 4: O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Esse versículo 4 significa que Deus ele tem ordem. Quando ele criou os céus e a terra, ele criou tudo em ordem. Quando você lê Gênesis no capítulo 1, você vê que Deus primeiro criou a luz. Depois ele fez a divisão dos mares, depois ele criou a terra, depois ele criou primeiro a vegetação, depois ele criou os animais aquáticos, depois ele criou os animais do céu e depois ele criou os animais terrestres. Por último, ele formou o homem e depois ele formou a mulher e depois ele descansou. Toda essa sequência mostra que Deus, tudo que ele faz com sabedoria. Então Deus, ele criou um plano para trazer salvação para o homem e para a mulher, que é entregar Jesus, seu filho, para assumir a forma de carne, morrer na cruz de maneira injusta, assumindo os nossos pecados, e depois ele ressuscitou para mostrar para nós: todo aquele que receber Jesus ressuscitará e poderá estar com Deus no céu. E o que acontece com quem não quer receber Jesus? Aquele que é o ímpio é aquele que não quer seguir no caminho de Deus. Ele não quer aceitar a Jesus, então ele terá o dia do castigo. Haverá um dia que a Bíblia fala que Deus colocará um fim na existência dessa história. E aqueles que estiverem com Deus irão para a glória, para o céu, e aqueles que não estiverem irão para o castigo, que é o inferno. O inferno, que é o lugar reservado para aqueles que não receberam a Deus. Alguém pode dizer assim: Deus é injusto. Veja que Deus não é injusto. Assim como nós temos a decisão de matar ou não matar alguém, de roubar ou não, de furtar ou não, mas se nós furtamos, roubamos ou matamos, nós respondemos um processo penal e cumprimos pena na prisão, assim também acontece com o reino de Deus. Cada um faz o que quer. Cada um tem o livre-arbítrio. Cada um tem o poder de decisão, de fazer aquilo que quer. Nós estamos nesse foco de provérbios em execução. Tem pessoas que leem e não põem em prática. Não vão viver o extraordinário de Deus. Tem aquelas pessoas que leem isso, colocam em prática e vivem uma vida extraordinária porque colocam em prática. Então, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Verso 5: O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Deus abomina os orgulhosos e Deus faz com que em algum momento eles quebrem a cara. Todo orgulhoso em algum momento coloca um projeto e o projeto dele fracassa e Deus mostra para cada pessoa que é orgulhosa que ela não pode, que ela tem limites, que tem coisas que não vão dar certo porque que vão fracassar, justamente para que a pessoa reconheça que não é Deus. Não existe nenhuma pessoa que vive nessa terra que possa dizer e se vangloriar de que venceu todas as batalhas e de que nunca passou por uma situação de fracasso. Todos passamos por frustrações, derrotas, fracassos, e isso serve justamente para Deus mostrar para nós que nós dependemos dele. Sem dúvidas, sem dúvida serão punidos os orgulhosos. Versículo 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Então, se você tem amor, se você é uma pessoa fiel, confiável, você consegue a justificação do pecado. Mas se você teme ao Senhor, se você coloca Deus em primeiro lugar,
você evita o pecado, você evita errar. O que o versículo 6 está dizendo é que se você vamos supor que você faz alguma coisa errada. Você fala alguma coisa inadequada para sua esposa, ou você fala alguma coisa inadequada para o seu marido, ou de repente você tem uma discussão com seu colega de trabalho, ou acontece alguma coisa ruim. Isso daí é pecado, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Quando a gente não acerta o objetivo, quando a gente discute ou faz alguma coisa que não é agradável, a gente errou. Errou porque a gente não conseguiu acertar o alvo. O alvo é que as coisas caminhem bem. E aí o versículo 6 fala assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Ou seja, aí o marido vai lá com a esposa e fala, pede perdão, mostra que realmente a ama, a esposa faz a mesma coisa e você consegue justificar o pecado. Você consegue fazer a correção do erro. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Você corrige aquilo que saiu do lugar. Agora, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, a segunda parte do versículo 6 está dizendo assim: aquele que teme ao Senhor, quando eu coloco Deus em primeiro lugar e quando eu reverencio a palavra de Deus antes de tudo, eu evito o mal. Então, antes do marido chegar e dizer uma palavra inadequada, na hora que ele vai falar aquela palavra indevida para a esposa, ou na hora que a esposa está um pouco alterada, antes de falar alguma coisa para o marido, né? Ele e ela já pensam: não, o Senhor não quer que eu faça isso. E quando nós tememos ao Senhor, o temor do Senhor, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, a primeira parte fala: você pode limpar a barra, resolver a situação com amor e com fidelidade. Só que quem teme ao Senhor nem o mal faz. Então, temer ao Senhor, estar, né, completamente conectado com Deus, resolve mais do que o amor e a fidelidade. Então, ele está colocando o temor ao Senhor como algo que tem muito valor. Quando você honra a Deus e dedica a sua vida totalmente a Deus, você erra menos. Versículo 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então veja, quando você anda no caminho de Deus, você é tão fiel a Deus, faz tanto a vontade de Deus, que até os seus inimigos vão olhar para você e vão dizer: aquela pessoa é muito correta. É injusto eu perseguir essa pessoa. Eu não vou nem perseguir essa pessoa porque essa pessoa faz tudo correto. Então o versículo 7 fala: se você seguir muito a vontade de Deus, se seus caminhos forem muito agradáveis ao Senhor, Deus vai fazer que até o seu inimigo olhe para você e diga: eu não vou fazer mal para ele. Eu não vou fazer mal para ela porque essa pessoa é muito certa. Não tem porquê eu fazer o mal para essa pessoa. Versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Esse versículo 8 fala para nós termos autocontrole em relação à ganância, porque tem pessoas que é isso que acontece com muitos políticos, é isso que acontece com pessoas que caem em suborno, em corrupção. O que acontece com elas? Elas começam a ter sede por poder e sede por riqueza. E essa sede por poder e por riqueza faz que elas esqueçam o caminho da retidão. E elas dizem: eu quero dinheiro, quero poder a todo custo. Então elas esquecem desse versículo: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Por isso que Paulo ensinou Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa que ama o dinheiro, ela vai esquecer que existem pessoas e que pessoas valem mais do que dinheiro. Versículos 9. Versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, esse versículo 9 confirma o versículo 1. Como eu falei no começo do vídeo, Provérbios capítulo 16 é um capítulo que fala sobre planejamento. Então, Deus ele avalia qual a razão pela qual nós queremos fazer alguma coisa. Nós devemos colocar os nossos planos diante de Deus e é Deus que dirige os nossos passos. Então, o coração do homem planeja um caminho,
mas o Senhor determina os seus passos. Às vezes você vai por um caminho e Deus vai levá-lo para outra direção. Perguntar a Deus qual a razão da sua vida e o seu propósito é algo importante. Versículo 10. Não sei se você já fez isso, mas é importante que você, se você ainda não fez, que você faça alguns dias de oração pedindo que Deus revele o propósito dele na sua vida. Versículo 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. O versículo 10 está dizendo: se você ocupa um cargo de rei, ou seja, supervisor, chefe, presidente, diretor, professor, líder de grupo, de célula, qualquer cargo que você ocupe que tenha autoridade, você deve, né? Os lábios do rei falam com grande autoridade. Qualquer autoridade que você exerça tem muita força, tem muito impacto, influencia muito e determina consequências que podem ser muito graves na vida das pessoas que você lidera. Então a sua boca não deve trair a justiça. Seja uma pessoa justa no exercício do cargo que você está exercendo. Versículo 11. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Então, Deus quer que você haja com honestidade. Versículo 12. Quando a segunda parte aqui fala todos os pesos da bolsa são feitos por Ele, isso significa o julgamento que você fizer em relação às pessoas, quando você estiver na liderança, você vai ser cobrado por isso. Se você andar na retidão, você vai ser recompensado. E se você for desonesto ou incorreto, chegará um dia em que o Senhor vai cobrar de você aquilo que você fez de errado. Você vai prevalecer por um tempo. As pessoas que fazem injustiça sempre prevalecem no momento em que a realizam. Elas pagam depois. O juízo de Deus vem em um tempo em que ele determina, no tempo certo que Deus reserva para realizar a cobrança daquilo que nós fazemos. Versículo 12. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O versículo 12 está dizendo que os reis aqui fala sobre as pessoas que governam. Que governam, aqui ele está se referindo aos reis que reinam com justiça, que são aqueles que são justos, honestos, verdadeiros, que realmente desejam o bem do seu governo. Esses reis detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Porque também existem os reis que são corruptos, enganadores, mentirosos, que prometem coisas que não cumprem e são descarados, mentirosos, trapaceiros. Esses tipos de governantes são pessoas que vivem mergulhados na maldade. Mas o versículo 12 está fazendo referência aos reis que são justos. Então, e na segunda parte, está dizendo que o trono se firma pela justiça. Todos os governantes que são trapaceiros, mentirosos e enganadores, eles têm um trono que não é firme. Tem um trono em que a população reclama, em que as pessoas estão sofrendo em razão da injustiça. Mas o trono se firma pela justiça. Então a mensagem aqui do versículo 12 é: se você lidera alguma coisa, você vai conseguir segurança, estabilidade, reconhecimento e vai deixar um legado do seu tempo quando você age com justiça. Versículo 13: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Então o versículo 13 está dizendo: seja honesto naquilo que você faz, naquilo que você fala, e seja verdadeiro. Versículo 14: a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Se um rei fica com raiva, fica irado em relação a alguma coisa que algum súdito fez, ele vai ordenar que esse súdito seja preso, que ele receba uma punição, que ele receba um castigo. Então, a ira do rei é um mensageiro da morte, ou seja, é um anúncio
de que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas o homem sábio a acalmará. Então, o homem sábio é aquele que sabe como conversar quando alguém está com raiva, de tal forma que essa pessoa fique calma e que o mal não aconteça. E como que o homem sábio vai fazer isso? Ele vai trazer a questão que precisa ser resolvida de uma forma que o rei conceda o perdão, conceda a graça, o indulto. Ele vai falar de uma forma que vai apaziguar a coisa. Tem pessoas que só colocam lenha na fogueira. Elas veem que a situação está ruim e elas vão ali e começam a falar coisas para piorar a situação. Versículo 15. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Então aqui o versículo 14 fala da ira do rei. O 15 fala da alegria do rei. Apresenta o lado oposto. Então, lendo os versículos 14 e 15 em conjunto, nós podemos dizer: seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa que faz as coisas de maneira correta sempre, porque isso vai trazer a alegria dos seus líderes, chefes, diretores, presidentes, e isso vai fazer com que você receba o favor ao invés de você receber a ira dele. E quando você recebe o favor, como diz aqui o final do versículo 15, é como nuvem de chuva na primavera. Versículo 16. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Com a sabedoria você consegue riqueza. Se você tem só riqueza e não tem sabedoria, você perde a riqueza. Então o versículo 16 fala que é melhor você ter sabedoria do que ouro. É melhor você obter entendimento do que prata. 17. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Vamos colocar isso em prática. Andar sempre na verdade, na honestidade, na correção, no juízo, na justiça, desviando o caminho de emprestar dinheiro para o próximo, que fala em Provérbios 6, se envolver em adultério, Provérbios capítulo 7, de cuidar do nosso casamento, Provérbios capítulo 5, de buscar sabedoria em todo o tempo, Provérbios capítulo 4, de ter respostas agradáveis, Provérbios capítulo 15, de termos disciplina em relação ao que fazemos, Provérbios capítulo 12. Então, tudo isso que nós falamos aqui, que nós já lemos nesses capítulos anteriores, são caminhos de justiça. Então, a vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então, quem guarda o caminho seguindo por esses textos de Provérbios preserva a sua vida. Versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Como nós já falamos anteriormente, todo aquele que é arrogante e soberbo desagrada ao Senhor. Então, as frustrações, os abatimentos, os fracassos são bons momentos de ver que somos dependentes de Deus. Versículo 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Veja que o versículo 19 fala sobre a importância da humildade. A humildade é importante porque quando o homem se torna arrogante e orgulhoso, ele começa a pensar que ele não precisa mais de Deus. E quem pensa que não precisa de Deus acaba perdendo a salvação. Vai acabar perdendo a própria alma. Vai acabar caindo no inferno. Nós dependemos de Deus. Agora, quando nós estamos em uma situação ruim, mas nós lembramos que dependemos de Deus, nessas situações, nós ganharemos a salvação da nossa alma e a vida eterna é muito mais importante do que a vida nessa terra, porque a vida nessa terra dura de 70 a 80 anos, em média. Alguns que são mais fortes podem viver um pouco mais, porém,
A eternidade, como o próprio nome já diz, é para sempre. Versículo 20: quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Veja esse versículo 20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, se você, aquelas pessoas que prosperam, prestam muita atenção nos contratos que fazem, avaliam bem os riscos do negócio que estão fazendo, e é isso que traz prosperidade. Muitas pessoas querem começar um negócio, não estudam bem aquele negócio e colocam as caras, e depois, quando caem em falência, em ruína e desgraça, vivem reclamando. Então, antes de você começar um negócio, comece. Se você quer começar um negócio, comece pequeno. Faça alguns testes para que você vá aos poucos e ganhando segurança. Se você quer começar um negócio, você pode buscar um emprego em algum ramo desse negócio que você quer investir, para que você possa aprender como funciona isso na prática. Você pode pedir para conversar com o dono do negócio, para participar. Tem muitas empresas que aceitam que você faça um treinamento nos setores, todos os setores da empresa. Então procure esses treinamentos para que você possa ver como funciona todo o processo antes de você fazer algum investimento ou alguma aplicação. Tem pessoas que querem investir, por exemplo, em grandes negócios e querem colocar uma grande quantidade de dinheiro. Como muitas pessoas que fizeram um acerto e depois abriram um restaurante e quebraram, porque nunca tinham trabalhado com isso, mas disseram: eu vou abrir um restaurante, eu vou prosperar. Para cada negócio existe o conhecimento necessário. Agora, e feliz é aquele que confia no Senhor. 21. Ou seja, feliz é aquele que confia no Senhor. Melhor é aquele que, antes de fazer alguma coisa, coloca em oração e pede a confirmação de Deus. Feliz é aquele que confia no Senhor. Versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Esse versículo 20 aqui, só para completar ele, quando você coloca um plano diante de Deus, de abrir um negócio, por exemplo, tem várias pessoas que já. Eu conheço várias pessoas que hoje são donas do seu próprio negócio e que não sabiam nada a respeito do negócio. E elas contam que pediram a Deus que Deus trouxesse uma luz para eles. E essas pessoas, de repente, Deus apresentou alguém para essas pessoas que disse: vem aqui, porque eu vou te ensinar como que funciona todo esse negócio, para que você possa abrir o seu negócio, porque Deus falou para mim para ensinar você a fazer isso. Então você acredita que se você quer abrir um negócio e você não sabe, mas se você pedir a Deus, Deus pode trazer a pessoa no seu caminho e a pessoa pode dizer a você assim: venha cá porque eu vou ensinar você como é que funciona isso, porque eu senti no coração de fazer isso por você. Aquele homem que eu falei no começo do vídeo, que fez a faculdade, ele não procurou o seu superior. O superior olhou para ele e falou: eu quero ajudar você, como que eu posso ajudá-lo? E aí ele trouxe o boleto da faculdade e ele falou assim: dá aqui porque eu vou pagar para você. Versículo 22. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Versículo 22 fala assim: se você buscar entendimento, isso vai ser bom para você. Se você quiser ser insensato, você vai receber o seu castigo. 23. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Então, o sábio é aquele que presta atenção no que a sua boca fala. Quando o sábio vê que ele está falando alguma coisa indevida, ele usa a sua mente e fala: eu não devo falar isso. E os seus lábios promovem a instrução. 24.
As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. De fato, palavras agradáveis são sempre boas. Versículo 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então tem caminho que você pensa que vai ser muito bom, que você vai ter sucesso, mas no final acaba levando ao fracasso. É por isso que Provérbios 16 fala tanto a respeito da importância de colocar os projetos, os planos na mão do Senhor primeiro, porque você recebe orientação e você poupa muito sofrimento. 26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Então, o versículo 26, ele está aqui para nos dizer o seguinte: quem trabalha só para a comida acaba ficando sempre na condição de trabalhador. Trabalhar é muito digno, mas se você ficar o resto da vida sempre fazendo apenas o suficiente para que você coma, você sempre vai ficar passando penúria e dificuldade. O melhor é você fazer um plano para que você tenha prosperidade, para que você possa abençoar a sua família e ter uma boa condição enquanto você vive aqui nessa terra. Muito melhor é você ter um pensamento de governante, um pensamento de como governar a minha vida de forma próspera. Agora, quem tem a visão só de só do trabalho vai sempre ficar correndo atrás daquilo que precisa. Versículo 27. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são fogo devorador. Esse versículo 27 fala que quando você encontra uma pessoa que só fala palavras ruins para a desgraça dos outros, você já sabe que a pessoa é do mal, você deve manter distância dessa pessoa. 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então aqui o versículo 28 fala da pessoa que fala coisas ruins para dividir as pessoas. 29. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Versículo 30. Quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. Esses versículos aqui, alguém pode perguntar, por que Provérbios 16 fala no versículo 27 do homem sem caráter, no 28 do homem perverso, no 29 do homem violento e no 30 daquele que planeja o mal? Porque muitas vezes o livro de Provérbios no capítulo 1, Salomão fala assim: eu escrevi provérbios para trazer instrução aos inexperientes. Tem pessoas que são muito inocentes e que acreditam em todas as pessoas. E esses versículos estão aqui, o 27, 28, 29 e 30, para dizer: ei, o mundo não são só flores. Tem pessoas boas e tem pessoas bem ruins mesmo. E tem pessoas, eu não sei se você já conheceu algumas pessoas boazinhas, mas sabe aquela pessoa que é tão boazinha que você fala para ela: olha, o fulano está arquitetando isso para destruir você. E a pessoa não consegue acreditar. De tão inocente que a pessoa é. A pessoa fala: não, a pessoa não quer fazer isso para mim. Não existe, não é possível que a pessoa seja tão ruim assim. E esses textos estão aqui, esses 4 versículos, para abrir a nossa mente e trazer a visão. Existem pessoas que são realmente perversas e que são capazes de qualquer coisa, que maquinam o mal, que causam divisão, que chamam o próximo para fazer coisas erradas e que ficam planejando o mal. Esse versículo 29, especificamente, eu lembro de um jovem, quando eu fiz uma visita na prisão, e eu conversava com aquele jovem, eu falei: por que você está aqui? Ele disse: eu estou aqui por causa de roubo. Fui roubar um mercado. E ele estava contando que o amigo dele o chamou. Esse jovem, inclusive, era cristão da igreja. E ele falou que um dia ele acordou, saiu pela rua e o amigo dele disse: tô indo ali para roubar o mercado, vamos comigo. E ele foi. Sendo cristão, ele seguiu um caminho torto, um caminho ruim.
E acabou que o amigo dele escapou e quem ficou na prisão foi ele. Então o homem, aqui o versículo 29, o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Versículo 31, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Então aqui está falando que você vai chegar à sua velhice com uma coroa que brilha, com uma coroa que mostra. Foi uma pessoa que viveu uma vida reta, uma pessoa que tem experiência. Mas você obtém essa coroa mediante uma vida justa. Porque eu escutei uma frase alguns dias atrás dizendo que os cafajestes também envelhecem. Então, não é só porque a pessoa tem os cabelos brancos que ela é uma pessoa justa. Os cafajestes também envelhecem. Então, você só sabe se uma pessoa carrega essa coroa de esplendor se ela viveu uma vida justa. É isso que o versículo 31 está dizendo. E o versículo 31. 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Aqui o versículo 32 fala sobre a importância de nós termos autocontrole, autodomínio. Quem tem autocontrole e autodomínio consegue controlar a sua língua, consegue controlar aquilo que faz, aquilo que realiza. Tem muitas pessoas que não têm autocontrole. Tem muitas pessoas que estão acima do peso porque não têm autocontrole em relação à comida. Tem muitas pessoas que estão endividadas em razão da falta de autocontrole. Elas não conseguem fazer um planejamento financeiro. E tem muitas pessoas que estão em muitas dificuldades no casamento em razão de não terem autocontrole em relação ao que falam e ao que fazem. E o último versículo, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Sabe que esse versículo 33 nos esclarece que a sorte, nós temos uma ideia de que a sorte é algo aleatório, mas a sorte não é aleatória. Tudo que acontece na terra acontece pela vontade de Deus. Deus é que permite, existe o livre-arbítrio, um campo em que as pessoas podem fazer aquilo que elas querem, e existe o campo do julgamento de Deus que acontece todos os dias. Deus ele vai aplicando a sua justiça todos os dias. Então, aqueles que são justos, que fazem a coisa correta, Deus vai fazer com que em algum momento a sorte lhe venha. Então é por isso que você vê histórias de muitas pessoas que dizem: eu lutei tantos anos e não consegui, só depois de 10, 15 anos que eu consegui. Não é que levou 10, 15 anos, é que aquele foi o momento em que a sorte alcançou aquela pessoa. Agora, a sorte só vai alcançar a pessoa que estiver no caminho. A pessoa que fica de braços cruzados e que nunca faz nada, a sorte nunca vai sorrir para ela. E se ela conseguir, por um azar, por um imprevisto, ser premiada na loto, ela vai pôr tudo a perder. E é o que acontece na prática. Muitas pessoas já fizeram pesquisas com as pessoas que ganharam na loto e o que aconteceu depois de delas terem ganhado o prêmio. E muitas delas perderam tudo aquilo que ganharam porque eles não tinham condições de fazer aquela administração e aquela gestão. Então a sorte ela só alcança quem entra no processo. Essa é a mensagem de Provérbios 16, que nós possamos, colocando isso em execução. Devemos, 14 de fevereiro, estamos ainda no começo do ano, recordar quais as promessas que você fez na virada do ano. O que você fez no meio de janeiro, no final de janeiro e agora, no meio de fevereiro. Você, nesse período de 3 períodos de 15 em 15 dias, você manteve a sua promessa ou você já desistiu? Será que o plano que você fez está com uma boa motivação? Você quer fazer o que você quer fazer porque o teu plano é realmente para ajudar as pessoas, é um plano que é bom ou é um plano egoísta, né? Uma outra coisa para se pensar, você já colocou isso diante do Senhor? É realmente o propósito que Deus tem para a sua vida?
Pense a respeito dessas coisas, porque quando você começa com Deus e começa com boa intenção, né, você tem um bom começo. Mas, além disso aqui, tem a humildade, né, porque o capítulo 16 fala muito a respeito de orgulho, que o orgulho precede a ruína, e fala também sobre que você tem que prestar atenção, porque no caminho podem existir pessoas perversas, pessoas más, pessoas mal intencionadas, que querem talvez ser seu sócio, que querem talvez te dar ideias para que você se desvie do caminho correto, e você deve manter essas pessoas bem longe de você. E lembrar que você deve ter paciência, tem coisas que você vai ter que esperar um pouco. E por último, continue, porque a sorte ela alcança você no caminho. A sorte é lançada no colo, mas a decisão de que a sorte venha e bata na tua porta é do Senhor. E o Senhor vai fazer que a sorte bata na porta daqueles que estão fazendo o que precisa ser feito. Mas se você ficar com braços cruzados como preguiçoso, só esperando cair do céu, isso não vai acontecer.